Olá, seja muito bem-vindo a mais um Checkmate, o seu programa semanal de entrevistas produzido por alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN, em parceria com a equipe de produção da TV Universitária. Hoje temos o prazer de receber aqui no estúdio da TVU o cacique da aldeia Catu e membro titular do Conselho Regional da FUNAI Nordeste 2, Luiz Catu. Olá, Luiz Catu, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, em representação aos povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte, estar aqui para bater um papo, com essa equipe do programa. Para a realização dessa entrevista, contamos com a colaboração das perguntas dos nossos estudantes dos cursos de jornalismo e radialismo da UFRN. Luiz Catu, para começar, vamos apresentar um pouco a sua origem, de onde você vem. Você é natural da aldeia de Catu, que fica entre os municípios de Conguaretama e Goianinha. Como é que é essa experiência de nascer numa aldeia, se criar, ser educado? Fale um pouco da sua trajetória. Pois bem, então, quando nasci na aldeia Catu, lá ainda estava como as pessoas ainda imaginam, as aldeias que são mostradas em livros e muitas vezes na grande mídia. Lá não tinha acesso para veículos, não se conseguia entrar. Na década de 70 não tinha acesso lá na aldeia Catu para nenhum veículo. Então nós tínhamos caminhos, se fazia caminho. Então até para o meu nascimento, precisou que eu tive complicações no parto. A minha mãe, indígena potiguara, teve complicações no parto, precisou que meu pai, juntamente com outros parentes, me levasse e tirasse dentro da aldeia, trilhando um caminho até chegar próximo à BR-101, que era o primeiro acesso que tinha fora a aldeia, para poder chegar no Hospital Regional de Goianinha, que era o mais próximo que tinha da aldeia. Então, não é tão fácil a gente estar dentro de uma aldeia, e a gente consegue viver bem, mas com a invasão de certas empresas que vão chegando, ilhando e deixando o indígena sem condições de viver, nossos parentes indígenas lá começam a ter necessidade de ter um outro atendimento, e eu vivi e vivo na aldeia. Consegui, até 84, nós conseguimos lá na aldeia viver de forma nativa, com os próprios recursos da natureza, usando todos esses recursos da natureza até 84, porque a partir de 84 a 85 houve uma abertura da aldeia para o público no geral, para a especulação imobiliária, e hoje a aldeia tem outra cara, tem um outro formato, mas não deixou de ser o refúgio, o local dos potiguaras do estado do Rio Grande do Norte. Mas a partir daí, por causa de um inseto, o barbeiro, que deu um problema do barbeiro aos derredores, que provoca a doença de Chagas, foi preciso que o Ministério da Saúde, junto com um convênio com o município, o governo do estado e o governo federal, tivesse que erradicar todas as moradias que são feitas de capim-manibu, de taipa e de palha. Aí o que o pessoal chama a famosa oca, como se oca na língua tupi não fosse casa. Hoje a gente mora na casa de alvenaria, aí o pessoal fala, cadê as ocas? Aqui, você está numa oca, só que mudou a estrutura, o material que está sendo usado para a construção da oca. Mas por que vocês não moram mais naquela oca de capim-manibu? Olha, aí vou ter que fazer todo esse contexto histórico, falar que foi necessário, porque o Ministério da Saúde, os guardas da SUCAM na época, tiveram que erradicar com um programa e colocar uma casinha para cada morador, que era, e luz para todos. Nessa época também chegou energia elétrica dentro da aldeia. E eu era uma criança, um curumim na aldeia. Com essa energia elétrica chegou um programa chamado Pau Amarelo na época. Cada ocazinha recebia um pauzinho de cor amarela em cima da casa e um bico de luz. Isso é um programa do governo federal com o governo do estado. E pela primeira vez nós vimos a energia elétrica, isso em 85. Pela primeira vez os moradores, os habitantes da aldeia Catu viram a energia elétrica. Eu lembro muito bem como foi a inauguração da energia elétrica lá na aldeia. Trouxeram um cinema para projetar na parede de um indígena, o seu Antônio Canário. Para a gente foi algo estrondoso, que a gente nunca tinha visto energia elétrica, e ver agora até uma projeção de cinema na parede foi
desafiador para os indígenas de lá. Mas não veio só essa questão de chegar a tecnologia dentro da aldeia. Para a gente houve prejuízos também por isso, porque não fomos consultados se tinha uma outra forma de conseguir evitar que o barbeiro chegasse à aldeia sem precisar abrir os acessos da aldeia para qualquer especulador, porque hoje tem estradas lá que levam pessoas para a aldeia sem autorização. Inclusive, ultimamente está acontecendo assaltos numa rota que tem lá dentro da aldeia Catu. Ontem mesmo aconteceu uma tentativa de assalto dentro da aldeia e o assaltante atirou em uma pessoa e os indígenas pegaram esse assaltante, amarraram e chamaram a polícia. Você vê que como a aldeia hoje está, com relação a 85, 84, ninguém entraria na aldeia dessa forma, porque sabia que lá estão os potiguaras com calma e não tinham acesso para qualquer carro chegar até lá. Mas eu cheguei a estudar, isso já na década de 80, né? Eu cheguei a estudar, fiz uma pré-escola já dentro da aldeia, numa escola, porque com o barbeiro foi interessante. O barbeiro trouxe para dentro da aldeia uma escola, construída em 1985, o barbeiro trouxe para dentro da aldeia uma casa de farinha, porque eles descobriram que os indígenas potiguaras da aldeia Catu plantavam muita mandioca. Vocês têm que ter uma casa de farinha para beneficiar a mandioca, quer dizer, não é mais a mandioca para alimentar vocês, é para vocês produzirem a mandioca, porque a gente precisa da farinha de mandioca. Aí fizeram uma casa de farinha comunitária. Vocês também não têm posto de saúde, vocês precisam de um posto de saúde. Aí lá colocaram um posto de saúde dentro da aldeia. Toda a construção que tem pública dentro da aldeia Catu hoje é do período de 1985. Isso, um inseto, né, provocou toda essa revolução dentro da aldeia Catu. Eu sou fruto dessa escola, né, a partir daí comecei a estudar e estudando comecei a perceber que os livros que eu, como aluno, tendo uma educação convencional, sendo potiguara, eu encontrava todo o tempo os índios do Rio Grande do Norte desapareceram. Piauí e Rio Grande do Norte são os únicos estados que não tem índio. Isso me intrigava muito, muito mesmo. Vamos à nossa primeira pergunta dos alunos. Boa tarde, cacique Luiz Catu. Bem, você tem nível superior. Onde você fez o seu ensino e como foi o seu processo de adaptação? Pronto. Como eu falei, né, estudei na escola pública que foi construída na aldeia Catu. A primeira escola pública na aldeia, na verdade, não tinha escola pública. Tinha no alpendre de um senhor não indígena que veio da Paraíba, né, para morar na aldeia. Ele pegou a filha dele, que sabia ler, para ensinar alguns indígenas a ler também e escrever. Mas a partir do momento que a escola chegou dentro da aldeia, e eu estudei até a 4ª série do primário, né, na época, o primário na aldeia, tivemos que sair para estudar no centro. E essa oportunidade, meus pais são analfabetos, são vivos até hoje, meu pai, minha mãe potiguara, meu pai também, nunca foram à escola, nunca aprenderam a ler e escrever, mas queriam que os seus curumins pudessem ter essa oportunidade de entender esse mundo. Então, nós começamos a estudar no centro de Canguaretama. A opção era Goianinha e Canguaretama. Estudando no centro de Canguaretama, a gente começou a querer entender esse cenário, principalmente esse cenário que eu sempre vou repetir para você. Rio Grande do Norte e Piauí não existe indígena. Enquanto a gente dentro da aldeia sempre estava ouvindo, porque o que os indígenas sabem fazer e nunca esqueceram há milênios é passar essa informação de geração em geração, sem mesmo usar a escrita. A gente não perde uma vírgula de passar isso de geração em geração. Estudando, eu continuei, agora não era fácil para um indígena sair da aldeia à noite, às 6 horas da tarde, e voltar, ir para um centro de uma cidade, estudar e voltar de meia-noite. E o pior, que nós tínhamos que a caça e a pesca escassa por causa da destruição das usinas, das fazendas do plantio da monocultura da cana-de-açúcar, nós não tínhamos mais caça e nem pesca suficiente para se manter. Então, a gente tinha que trabalhar como mão de obra para essas fazendas. E eu era um desses indígenas que trabalhava como mão de obra para essas fazendas. Então, durante muito tempo, eu adubei cana-de-açúcar, carregava um saco de 50 quilos de cana-de-açúcar em talhões de 100 metros, indo e voltando, até despejar esse saco todinho dentro do talhão. E continuava cursando o ginásio, né, que a gente falava, o ginásio de 8 anos, que é até a 8ª série.
Algumas vezes fui reprovado por causa disso, não conseguia atingir as médias porque faltava muito e cansado, mas mesmo assim tinha esse objetivo de conseguir intervir dentro da minha comunidade, da minha aldeia, de forma a mudar esse contexto de Rio Grande do Norte e Piauí, não existe índios. Durante muito tempo, até os 19, 20 anos, eu era trabalhador, mão de obra das usinas, limpava a cana, cortava a cana e adubava a cana, de acordo com o período. Mas não parei de estudar. A oportunidade de fazer pedagogia e surgiu porque me foi feito um convite de ser professor na própria escola que eu estudei. Uhum. Tinha a falta de professor na escola, não tinha pessoas qualificadas, inclusive eu não era qualificado, mas eu tinha feito uma opção no 2º grau de fazer o magistério, na época o magistério. Então, no primeiro ano do magistério, por a falta de um professor dentro da comunidade, me convidaram, eu sendo aluno do primeiro ano do magistério, eu comecei a ser professor do 4º ano do ensino fundamental dentro da aldeia. Eu cortava cana de açúcar. E o salário na época era R$ 32 para professor. Eu ganhava isso na semana, cortando cana de açúcar. Eu ia passar a ganhar durante um mês como professor. Meu pai foi contra, inclusive ele até me fala hoje, eu fui contra que você fosse para essa sala de aula. E eu fiz um acordo com ele. Falei, eu vou dar aula à tarde e vou cortar cana pela manhã. O interessante é que eu levantava de 3 horas da manhã, a gente ia cortar cana num local chamado Água Fria. Isso dava 5 quilômetros de onde eu morava, a gente ia a pé. Mas eu tinha que vir de 11 horas correndo para chegar em casa mais ou menos de meio-dia e meio, para correr para o rio, tomar um banho, comer alguma coisa e chegar na escola à 1 da tarde. Começava a aula, e isso fazendo o segundo grau. O 2º grau. Isso passou vários anos eu fazendo essa mesma rotina, porque R$ 32 não dava para manter, não dava nem para ajudar meu pai na alimentação dos curumins que são meus irmãos, na verdade. Durante esse período, terminei o 2º grau, ainda como professor, cortando cana, houve a oportunidade de fazer um curso de pedagogia. Só que era um curso de uma universidade particular que tinha chegado aqui no estado do Rio Grande do Norte, vindo do Ceará, com uma proposta inovadora de dar a oportunidade desses alunos que moram em zona rural, de professores que estão atuando em sala de aula, poder, a partir daí, ter a oportunidade de fazer um curso superior. Aí era a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, né? Eu fui o aluno da primeira turma da UVA no estado do Rio Grande do Norte, no município de Canguaretama. Eu sou um desses alunos. E daí eu acessei o curso de pedagogia. Foi um convênio com o município de Canguaretama, na época o prefeito era o senhor Jurandir Marinho, foi um convênio para os professores poder acessar o curso de pedagogia, os professores que não tinham formação de pedagogia, né, para poder atuar em sala de aula. Eu entrei nesse curso, ainda cortando cana de açúcar. Daí, o salário do professor deu uma melhorada, aí foi um momento que eu consegui sair do corte da cana de açúcar e me dedicar à pedagogia e à sala de aula. Eu confesso que eu consegui terminar o meu curso de pedagogia com AA no meu TCC. Né? Tive AA no meu TCC e comecei a defender a fundo a luta e reescrever a história dos povos indígenas do estado do Rio Grande do Norte, inclusive a história dos povos indígenas que habitam hoje a aldeia Catu. Vamos falar um pouco da escola, que você atua como professor de etnohistória, né? É considerada a primeira escola indígena do Rio Grande do Norte, é a escola João Lino da Silva. Fala um pouco da escola e do seu trabalho lá como professor de etnohistória. Além de ser a primeira escola indígena do estado do Rio Grande do Norte, eu fui o primeiro diretor da primeira escola indígena do estado do Rio Grande do Norte. Essa foi uma luta que eu encabecei como professor da escola indígena, isso entre 2005 e 2008. Eu não entendia, e isso desafiava as atuais direções que estavam naquela escola, eu não entendia como uma escola indígena, com alunos indígenas, a escola, o prédio não indígena, né? Alunos indígenas, professores indígenas, por que não trabalhar o currículo para o indígena? O currículo realmente ser diferenciado e oferecer educação escolar indígena.
O município não estava nem aí, governo estadual não estava nem aí, estadual muito menos. E eu desafiei essas direções e falei, olha, vamos transformar realmente, alterar esse currículo, alterar o PPP dessa escola, hoje o PP da escola, o regimento dessa escola, e vamos trabalhar a educação escolar indígena para o indígena. Com isso, eu consegui, a direção acreditou que era possível na época, e a gente conseguiu inserir no censo, em 2008, inserir no censo, no Educacenso, a informação da escola indígena, fizemos a pergunta aos pais da autoafirmação e eles entraram como indígenas também no Educacenso. O MEC recebeu essa informação e começou a aparecer, depois do que o censo foi finalizado, primeira escola indígena no estado do Rio Grande do Norte. E a gente já fazia o trabalho de educação escolar indígena, mas a escola não era registrada nem era reconhecida por município, por estado. Que disciplinas específicas tem de diferença de uma escola tradicional, né, formal? Ela foi uma escola que não foi feita para índios. Então, trabalhava a base comum, né? O ensino da base comum de ensino, todas as disciplinas comuns que se ensina, história, geografia, matemática e todas as outras disciplinas. Numa escola indígena, não é só falar, agora a escola indígena está no Educacenso ou está registrado, não é só isso. Primeira coisa, numa escola indígena a gente prioriza a língua mãe, a língua materna daquele povo. Então a língua tupi passou a ser disciplina naquela escola. Outra coisa, tratar as questões das etnias, tratar isso a fundo, a própria etnia potiguara e as demais etnias, as mais de 300 etnias existentes nesse país. Então, a disciplina de etnohistória é uma disciplina obrigatória na educação escolar indígena, na escola indígena. Todas as questões da cultura indígena em si, são jogos e brincadeiras indígenas, faz parte do currículo da escola. Então, tudo isso está inserido no universo de uma escola indígena. Bom, vamos encerrando este primeiro bloco do Checkmate, que recebe hoje o cacique da aldeia Catu, Luiz Catu. Voltamos após um rápido intervalo.